Bem-vindo às aulas do curso de Projetos com CLP. A aula de hoje é a aula 5, que é a modelagem da programação CLP utilizando as redes de Petri. Então, nessa modelagem utilizando as redes de Petri, a gente vai utilizar as definições que a gente utilizou na aula anterior, que são as redes de Petri lugar de transição, onde tem uma quíntupla com places, com transições, arcos direcionados, pesos nos arcos e também com uma marcação. Na abordagem de modelagem, então a gente tem que os modelos podem ser, seguindo a estrutura das redes de Petri, né, dinâmicos e estáticos. Então a gente tem essas duas possibilidades para os modelos que a gente vai fazer nas redes de Petri. E a ideia é que a gente tenha aí, trabalhe com os níveis de abstração no modelo, primeiro, do mais geral possível, fazer a sequência de funcionamento como a gente entende ela por si, e depois a gente vai fazendo uns níveis de abstrações mais detalhados, uma parte dos intermediários, com o sincronismo, depois os mais detalhados possíveis, onde a gente pode até colocar os sensores atuadores e as lógicas de comando existentes no CLP. Então, para isso, a gente vai trabalhar com a rede de Petri lugar transição, onde eu tenho o lugar, que eu vou chamar de place também, que representa os estados do sistema, representa os sensores e outros tipos de entradas externas também. Então, a transição, que é a transition, vai representar para a nossa modelagem as ações, os atuadores, onde vão estar sendo as ações onde os atuadores vão estar atuando, e as saídas externas diversas que a gente pode ter. Então, como que a gente entende o que seriam os níveis de abstração? Então, vou pegar aqui o exemplo aqui de um empréstimo de um livro em uma biblioteca. Então, se a gente pensar que a gente vai fazer um empréstimo de um livro de uma biblioteca, a gente é o usuário, e a gente tem estantes do livro que estão na biblioteca. Então, em primeira parte, a gente tem o elemento que vai fazer a ação, que é o usuário, e o livro vai estar ou não na estante, que a gente vai fazer isso aí, para ser retirado pelo usuário. Então, essa aqui seria essa dinâmica da gente utilizar, então, aqui, nesse caso aqui, uma transição e um place. Então, esse seria um nível de abstração mais geral, o mais alto possível, vamos dizer assim. Daí, a partir desse nível de abstração, a gente começa a melhorar esse fluxo, colocando alguns sincronismos aí, dentro do nosso modelo. Então, eu tenho aqui o usuário agora, que é representado pela transição T1, um balcão, que antes eu simplesmente pegava o livro da biblioteca, que é naquele modelo mais geral. Vou ter aqui o bibliotecário, que é outro que vai fazer uma ação, e a estante de livro. Então agora eu tenho aqui uma solicitação do usuário, um disparo dessa transição. Se eu tiver aqui uma solicitação, se eu tiver essa marca, daí eu tenho aqui, se eu tiver um livro disponível aqui, esse livro aqui vai habilitar essa transição aqui de atuação do bibliotecário, que é a transição T2, para poder fazer com que o livro saia da estante e chegue até o balcão e finalmente ao usuário. No nível maior de abstração, agora a gente pensar num terceiro nível de abstração, eu tenho o usuário, tenho o balcão, e tenho o fluxo, que é de entrada e devolução do livro, e tenho o fluxo de saída, onde eu posso retirar esse livro. Então, se a gente pensar nisso, então agora, a partir de que eu tenho a solicitação, e tenho aqui um place no fluxo de entrada da devolução, eu habilito essa transição e consigo devolver o livro, coloco o livro na estante. Então, vou fazer isso daqui. Se isso for uma solicitação de devolução. E também o livro é devolvido. Então, quando eu tenho eu tinha aqui uma transição, um token aqui, e um token aqui, ele juntou, disparou essa transição T3 e colocou um livro na estante. Então, foi o fluxo de devolução. No fluxo de retirada, então, eu tenho aqui a habilitação dessa transição aqui, a partir do que eu tenho aqui a solicitação de retirada, o livro, então, tá vendo aqui, e tem aqui a solicitação do usuário, para depois ele disparar e eu só chegar aqui com o livro para o usuário. Então, quer dizer, num terceiro nível já tem um detalhe maior, onde eu tenho aqui um fluxo de
de entrada e um fluxo de saída, né, do livro. Tá? Então, antes eu não tinha isso daí, só tinha a parte de retirada. No outro nível de abstração maior ainda, eu posso ter, né, aqui alguma coisa como a solicitação de um empréstimo, né, tem aqui o usuário e tem a devolução. Tá? Então eu posso fazer com que eu tenha, a partir do que eu tenho o livro aqui, e dependendo agora do disparo da minha transição desejada aqui, ou seja, a de devolução ou de empréstimo, tá? E note que essas transições aqui, ó, elas não têm fluxo de entrada, então elas estão sendo disparadas constantemente, né, na teoria. Tá? Se eu tenho o livro daqui, eu disparo aqui para devolução, né, eu tenho então a solicitação de devolução para chegar no usuário, né, tenho aqui a devolução disparando, né, e daí eu vou fazer o quê? Vou fazer com que eu faça um disparo dessa transição aqui, a partir de que eu tenho essas dois places no local, e habilite, né, então minha devolução do livro na estante de entrada. No fluxo, né, então agora de empréstimo, né, eu vou disparar essa transição aqui, né, T4, de forma que disparando para essa aqui para o usuário e voltando aqui a solicitação do usuário, eu vou ter aqui um fluxo onde eu vou então retirar, né, um livro da estante, nesse caso aí, tá? Quando eu tenho esses empréstimos, essa solicitação do usuário aqui, eu faço então retiro um dos livros da estante e faço, né, o fluxo contrário chegando para o usuário, o meu livro. Então nesse caso aí, ambos os disparos aí foram condicionados também, né, ao peso que eu tinha do arco, tanto para o fluxo de entrada como para o fluxo de saída. E aí, a partir que eu tivesse aqui dois aqui, eu consigo então fazer, ou seja, uma que vem do empréstimo, uma marca que vem do empréstimo e uma marca que vem do usuário, eu consigo então fazer com que eu tenha habilitado o fluxo de entrada ou o fluxo de saída. Né? Então, ainda nesse curso, nesse nível de abstração 4 aí, a gente pode depois pular para um nível de abstração maior, né? Então, onde eu tenho aqui uma solicitação, um empréstimo e a devolução. Então, antes a solicitação estava relacionada com o usuário, então posso fazer isso aqui, por exemplo, estabelecer um fluxo de saída agora de acordo com essa solicitação, né, do usuário. A devolução simplesmente chega no balcão, coloco o livro, né, e o livro chega na estante. É isso que vai acontecer. Tá? E a solicitação é de empréstimo só. Então, nesse caso aqui, se eu tenho aqui, para disparar essa transição T2 aqui, eu preciso desse fluxo, a solicitação sendo, né, formalizada, e tenho que ter livro na estante, para poder disparar aqui o empréstimo e sair com essa transição para cá. Então, o que acontece aí, quando eu tenho, então, aqui, nesse caso aqui, o empréstimo, eu retiro o livro da estante. E quando eu tenho, no caso, a devolução, eu coloco o livro na estante. Então a gente viu então, né, pelo menos 5 níveis até agora de abstração, e eu posso aumentar esses níveis de abstração aí o quanto for possível. Então tem várias outras opções agora, tendo aqui, né, um registro, ou seja, um fichário de livros emprestados. Então posso dizer que mesmo quando o livro sai daqui da estante aqui, ele tá emprestado, ele vai estar colocado para cá. Então na hora que eu faço então uma solicitação e retiro o livro daqui, ó, eu registro que eu tenho aqui o livro emprestado. Então, na hora que eu devolvo o livro, eu venho para cá e retiro então do fichário de livros emprestados aqui e coloco aqui de volta só o livro na estante. Então não tem livros emprestados atualmente, né, nesse caso aí, e assim por diante. Tá? Então as redes beta têm essa facilidade da gente aumentar esse nível de abstração. E eu posso misturar tipos diferentes de sistemas. Né? Nesse caso ali a gente misturou a estante com registro de solicitação, usuário, registro de solicitação e assim por diante. Então você consegue colocar tudo num grafo só, isso daí. Então facilita bastante para a gente ter uma linguagem que ela é bem flexível de modelagem, mas porém ela é uma linguagem, né, rigidamente matemática, né? E por isso é um grafo orientado.
Um outro exemplo, então, seria uma célula de usinagem robótica. Tá aqui onde eu tenho aqui um robô que vai retirar as peças, né, os produtos, as peças brutas que chegam aqui, colocar na máquina 1 para fazer a usinagem, né, e depois que eu retiro e coloco ela, né, o produto, né, já usinado aqui, o produto, né, final, na minha esteira de saída, que essa aqui é uma esteira de saída e essa aqui é a minha esteira de entrada. Então aqui na minha esteira de entrada entra a matéria-prima e aqui entra, e na de saída sai o produto. Então, modelando isso, eu vou ter esse modelo onde a peça, né, eu chamei de uma peça A, pode vir para cá. E, né, de acordo com a disponibilidade do robô, se eu tenho um robô disponível, tá, eu vou movimentar essa peça, carregar essa peça aqui. Então a ação de carregar é feita nessa transição. Eu estou carregando a peça aqui, então vê que está no gerúndio aqui, então eu estou carregando, fazendo esse movimento ainda, até que chega, né, com a máquina disponível, até que chega aqui, eu consigo então colocar a peça no estado onde eu estou processando ela dentro da máquina. Então eu estou fazendo a usinagem dentro dessa máquina que está aí. Nesse ponto aqui, quando eu disparei essa transição para fazer a usinagem, que seria, né, eu chego para o estado de usinagem, que seria esse daqui, o P3, tá? Eu já, né, liberei o robô. Então o robô está aqui liberado de novo para fazer uma outra operação. Essa operação pode ser pegar uma peça na B, que seria nesse outro lado que tem aqui, ou pegar uma peça aqui A, que seria desse outro lado. Então poderia fazer as mesmas operações, tá? Então está disponível para isso. Conforme vai chegando, né? Também está disponível aqui para poder fazer, assim que terminou de fazer a usinagem, esse processamento, tá? Está disponível para retirar essa peça aqui. Então essa ação de retirar a peça, movimentar a peça daqui, ou seja, descarregá-la, né, para esteira de saída, até que, né, ela é disparada, então está na esteira de saída, saiu da esteira de saída, então ela chegou aqui no estado da peça pronta e já está na esteira de saída. Eu libero o robô de novo aqui para ele fazer outra operação, tá? Então nesse caso aqui também, quando a gente saiu, usou o robô para retirar aqui da usinagem aqui, eu já coloquei que a minha máquina está disponível novamente para poder fazer a próxima operação. Se a próxima operação estava aqui, ó, no aguardo dessa daqui, tá? Ela seria então encaminhada, ou se ele estivesse aqui no aguardo aqui, também estaria sendo encaminhada para fazer a colocação dela na... Então essa vai ser a dinâmica do funcionamento da minha rede para aquela célula lá, onde eu tenho dois tipos de produção que pode ser feito, tá? A peça A feita na máquina A e a peça B feita na máquina B, nesse caso aí. Então, primeiras condições que a gente vai colocar é que eu tenho aqui, ó, à disposição o robô. Então essa é a marcação inicial para a primeira status, né, ou primeiras condições que eu tenho na minha rede de Petri, que está aqui, né, seria que eu tenho a peça A chegou, tenho a máquina pronta e o robô disponível. Então o disparo que vai acontecer vai ser que o robô está carregando dentro da máquina. A partir de que a máquina está disponível aqui, eu consigo então fazer com que dispare essa transição e aí eu chegue aqui esteja fazendo a usinagem da máquina A, e nesse caso que está aí, o robô está disponível novamente para fazer qualquer outra operação, tá? Se terminou essa peça aqui de processar, né, então tem o processamento, ele vem e descarrega, né, começa a descarregar e libera a máquina para a próxima operação, a máquina A para a próxima operação, ou seja, o robô está sendo ocupado aqui nesse instante, mas quando eu tenho o disparo dessa transição, que é instantânea, a partir de que eu tenho essa máquina aqui, ela é colocada, né, na peça, na nossa esteira de saída, liberando o robô novamente para funcionamento. Então eu venho aqui e coloco a marca novamente aqui. Então vai acontecer isso aí, tá? Eu tenho novamente a peça está pronta, a peça A está pronta, e eu tenho aqui a máquina A disponível e o robô disponível para a próxima peça que for entrar, tanto em A quanto em B. Chegou a peça em B, tá? Eu tenho então aqui essa transição habilitada, ela é disparada e assim por diante. E dessa forma a gente consegue então
fazer a simulação do nosso processo, né, o comportamento, né, então uma análise comportamental da nossa rede Petri, né, para esse sistema. As ferramentas de apoio que a gente vai utilizar então para tratar essas modelagens aí no nosso curso, né, vão ser aí os editores disponíveis de rede Petri. Então a gente tem aqui o Visual Object Net, que é um dos editores disponíveis possíveis para a gente utilizar. Tem aqui também o Pipe, né? O Pipe também está disponível para a gente utilizar como editor, então são editores que podem ser utilizados nesse curso. E o simulador, né? No caso aqui que a gente vai utilizar do diagrama ladder, né? Como a gente já viu nas aulas anteriores, na aula acho que 2, né? A gente viu como daria para implementar e simular um sistema, né? Então eu tenho simuladores desse aqui, Logix Pro é um deles, né? Que a gente pode utilizar, assim como outros editores possíveis, né? Para diagramas ladder que existem aí, que fazem parte das ferramentas de mercado, né? E dos equipamentos de mercado disponíveis para a gente poder fazer as implementações das automações que a gente quer. Então, tem vários fabricantes aí que eles têm, que são dedicados para CLPs aí, e a gente tem os editores aí então para utilizar. Então, pessoal, de uma forma geral, a gente viu que a gente vai utilizar as redes de Petri lugar transição, vai trabalhar com níveis de abstração diferentes, né? Começando pelo nível mais alto e refinando isso até os níveis de implementação do CLP. E na hora de fazer a implementação do CLP, a gente vai utilizar algumas ferramentas aí, né? Algumas ferramentas disponíveis no mercado, como a gente viu agora aí. A próxima aula então vai trabalhar especificamente como a gente faz uma conversão de um modelo para ter uma consistência de transformação dele para a linguagem ladder. Então, até a próxima, pessoal.